você esteja um compromisso com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Conforme o nosso irmão e rei de Israel, Salomão, escreveu no livro de Eclesiástico, capítulo 12, dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e dos anos a qual vem dizer: não tenho nele prazer. Louvado seja Deus. Ele não está dizendo que você deve lembrar do Senhor, louvado seja Deus, completamente jovem, mas ele está te dizendo: enquanto você tem saúde, aproveita a palavra de Deus. Enquanto você estiver de pé, lembra do seu Criador para o adorar, para o glorificar, para o exaltar em espírito e verdade na casa do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que tudo que vier na sua mão, conforme Deus te colocar na sua mão, louvado seja Deus, não rejeita. Tudo que vier para fazer, faça conforme a tua força, porque para onde você vai, para onde nós vamos, não há ciência, aleluia, não há sabedoria alguma. Louvado seja Deus, porque o homem volta o pó da terra como era, e o espírito volta a Deus. Irmãos, estamos diante de um culto voltado à ceia do Senhor nosso Deus. Aleluia. Já lemos aqui a palavra do Senhor no capítulo 9, no versículo 28. Aleluia, louvado seja Deus. Já foi louvado aqui também falando da crucificação e da ressurreição e do amor de Cristo para com essa humanidade. E parece que a cada dia que passa as pessoas estão se afastando de Deus. Até mesmo muitos cristãos estão tendo mais gosto de estar na casa de Deus. Muitos vêm por obrigação, outros vêm, louvado seja Deus, pelos pais às vezes obrigar, aleluia. Outros vêm, até mesmo para que o seu irmão não venha dizer: fulano e ciclano não vem na igreja hoje. Aleluia. Mas outros vieram porque veio para adorar, veio para glorificar, veio para servir, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. No capítulo 9 diz a palavra do Senhor: a comissão dos 12. Esses 12 são os 12 discípulos de Cristo que recebeu a missão da parte de Deus. Que missão foi essa? Louvado seja Deus. A missão de pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E no decorrer, aleluia, desta missão designada por Cristo, louvado seja Deus, depois de eles regressarem e contar as novidades das maravilhas que o Senhor fez nos trabalhos evangelísticos, pregando, anunciando a verdade que liberta, a verdade, aleluia, louvado seja Deus, que dá de encontro, aleluia, com a mentira, aleluia, e joga a mentira, a injustiça por terra. Louvado seja Deus. Eles ficaram alegres, porque no decorrer dos seus trabalhos evangelísticos, eles viram muitas pessoas sendo curadas de enfermidade. Eles viram muitos paralíticos levantando. Eles viram muitas pessoas que tinham espírito imundo sendo libertos. Aleluia! E os espíritos imundos, louvado seja Deus, obedeciam quando eles ordenavam. Eles se alegraram. Aleluia! E Jesus Cristo disse para eles: não se alegre só por causa disso, mas se alegre por estar os vossos nomes no livro da vida. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor fica feliz de saber que o seu nome e o meu nome está escrito no livro da vida.
Glória a Jesus. E vimos também aqui nesta passagem a primeira multiplicação dos pães. Louvado seja Deus. Foi necessário Jesus multiplicar os pães, porque as pessoas estavam famintas de ouvir a palavra do Senhor. E nesse dia, o povo já tinha muitas horas que estava sem alimentos. O povo, louvado seja Deus, que seguia Cristo, que via as maravilhas do Senhor, que via os milagres operados pelo Senhor Jesus, a qual eles nunca viam, aleluia, no meio do povo de Israel, do povo de Deus, no meio dos líderes religiosos, como sacerdotes, sumos sacerdotes, escriba que copiava e interpretava a lei de Moisés, fariseus, que era uma classe mais considerada na época, louvado seja Deus, que era responsável pelo templo, aleluia, era responsável pelo sinédrio, pelo tribunal religioso, aleluia, ali em Israel. E também tinha um grupo chamado saduceus, que também fazia parte, aleluia, dessa comissão. E eles estavam ali todo sábado no templo, aleluia, ensinando a palavra, falando da palavra de Deus. Mas os milagres não aconteciam, os sinais não aconteciam. Durante quase, ou até mesmo 400 anos, não se via milagre acontecer em Israel. Depois do último profeta Malaquias, aleluia, é o tempo interbíblico, a qual não se via cego enxergar, não se via leproso ser curado, não se via mortos ressuscitar, não se via vinho, aleluia, água transformar em vinho, aleluia, não se viam nada dessas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E quando apareceu também João Batista pregando no deserto da Judeia, não se via também muitos milagres, mas via João Batista pregando com autoridade e convencendo muitos do pecado, da justiça e do juízo, porque a palavra de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se você ouve a palavra, não se arrepende dos seus pecados, se você ouve a palavra, louvado seja Deus, não tem juízo, aleluia, para te juizar, para mostrar para você que você precisa se arrepender, que você precisa se consertar na presença de Deus. Você, aleluia, que está com o coração fechado e o Espírito Santo não está em você. Porque quando você se convence do pecado e da justiça e do juízo, é porque você deu lugar para Deus. É porque você deu lugar para o Espírito Santo de Deus operar na sua vida. Louvado seja Deus. E vimos que essas pessoas deram lugar para a palavra de Deus. Essas pessoas creram na palavra do Senhor por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas vimos que o Senhor Jesus se esforçou muito, porque o bem que Jesus estava causando na sociedade, no seu tempo, a qual Jesus não usava nenhum livro diferente do livro que os líderes religiosos pregavam. Os líderes religiosos, como sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas e fariseus, eles usavam a Torá, aleluia, que é o ensinamento da palavra de Deus. Eles ensinavam o Pentateuco, eles ensinavam os livros do profeta maior, do profeta menor, aleluia, glória a Jesus. E esse mesmo livro chamado Bíblia Sagrada, conhecido pelo judeu como Tanar, aleluia,
E o Novo Testamento como Brit Hadashar, aleluia, a qual Jesus, no tempo de Jesus, ainda não existia o Novo Testamento, ainda não existia o Brit Hadashar, mas existia o Tanar, existia a Torá, existia o Pentateuco, existiam as histórias bíblicas, aleluia. E vimos que teve uma ocasião que Jesus ali em Nazaré, foi-lhe dado o livro de Isaías 66, para que o Senhor viesse ler perante os que estavam ouvindo a palavra do Senhor. E ele lia aquela passagem dizendo: o Senhor me ungiu, aleluia, para pregar para os contritos de coração, trazer liberdade e libertação aos cativos e trazer cura, aleluia, para os enfermos. Então Jesus, ele pregava, era a palavra de Deus. Jesus pregava a Bíblia, aleluia. Mas o povo, aleluia, que estava ali em Israel, era um povo que se misturava com as outras nações pagãs. Era um povo que dava ouvido aos comichões de ouvido. Era um povo envolvido com a política, aleluia, louvado seja Deus, corrompida. Era um povo que vivia durante a sociedade, correndo atrás de coisas materiais. Muitos compravam, vendiam, casavam-se e davam-se casamento, porque no tempo de Jesus, muitos não estavam preocupados com salvação, muitos não estavam preocupados com curas, muitos não estavam preocupados se na sua família tinha um paralítico, se na sua família tinha um lunático, se na sua família tinha um demoniado, se na sua família tinha alguém de depressão, se na sua família tinha alguém que se prostituía, se na sua família tinha alguém que adulterava, se na sua família tinha alguém que era ladrão. O povo não estava preocupado com isso. O povo queria ficar rico, o povo queria, aleluia, abraçar o mundo, aleluia, com a mão, aleluia. Mas o sofrimento estava ali na sua família, o sofrimento estava ali no seu país, o sofrimento estava ali na sua cidade, o sofrimento estava ali na sua igreja. E Jesus, vendo aquilo, Jesus preferiu pregar nos lugares desertos, copiando João Batista, aleluia, qual o próprio Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor ordenou João Batista para pregar a sua palavra no deserto da Judéia, porque o Senhor sabia que dentro da metrópole, dentro da cidade populosa, seria difícil ele pregar, seria difícil ele pregar a verdade, aleluia. E para que o ministério de João Batista viesse ter sucesso, viesse ter, aleluia, valor para Deus e para os fiéis, foi necessário João Batista sair, aleluia, da cidade, da população, e ir para os desertos pregar a palavra do Senhor. A mesma palavra que era pregado todo sábado, aleluia, no templo central e nas congregações conhecidas como sinagogas, eram lidas, aleluia, distribuída para o povo, mas o povo estava vazio, o povo estava acostumado só ouvir pelo ouvido e sair pelo outro, porque o povo não ouvia para guardar a palavra no coração, para não pecar, conforme o salmista Davi, no 51, versículo 11, eu guardei a palavra do Senhor no meu coração, para eu não pecar contra Ele. E foi necessário Deus falar para João Batista: vai pregar no deserto. Não prega nas sinagogas, porque a sinagoga está cheia de pessoas,
cheio de jovens, cheio de adolescentes, cheio de velhos, cheio de anciões, cheio de doutor, cheio de mestrado, cheio de doutorado, mas são tudo rebelde, são tudo desobediente. Ali tem escritor de livro, ali tem escriba que copia, interpreta a lei de Moisés, mas é desobediente, está comendo as bolotas de Satanás. Aleluia! Eu já saí do meio deles, eu não estou mais no templo, porque meu templo está sendo profanado pelos romanos, porque os romanos oferecem dinheiro, os romanos oferecem, aleluia, louvado seja Deus, status, os romanos oferecem fama, os romanos oferecem carro, os romanos oferecem cavalo, os romanos oferecem fazenda, aleluia, por isso eu não estou mais no meio deles. Vou fazer algo diferente no meu tempo. Preparo o meu caminho no deserto. E depois eu vou copiar. Aleluia, se a gente começar a estudar a história de Jesus Cristo fazia questão de pregar nos desertos, de pregar na beira da praia, de ir em cidade. Era dificilmente Jesus pregar no templo, dificilmente Jesus pregar na sinagoga. E nesse dia que Jesus Cristo leu uma da sinagoga, aleluia, em Nazaré, quando ele leu o livro de Isaías 66, que ele leu esse versículo que foi citado, diz a Bíblia que eles expulsaram Jesus da sinagoga. Eles expulsaram o próprio Deus encarnado, porque o Verbo se fez carne, conforme João escreveu no capítulo 1, do versículo 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre os homens. E o próprio Deus foi expulso da sua própria casa, porque os homens eram rebeldes. Porque as pessoas eram rebeldes com a palavra. Só que hoje, irmãos, o negócio está estreito, porque Jesus tomou posse, Jesus desceu à mais baixa profundeza da terra, pegou a chave da morte, pegou a chave do inferno. Ele tem a chave de Davi, que abre ninguém fecha, e fecha ninguém abre. Eu quero ver você rebelde. Se Deus fechar a porta, olha o que você vai fazer para alguém abrir, porque Ele vai fechar. Você não vai ter sucesso em lugar nenhum. Você vai bater em várias portas e vai dar de cara com a porta, porque é rebelde. Aleluia. O povo de Israel, depois de concordar com Pilatos, não vou generalizar a todo o povo de Israel, porque ali existia um discípulo que era um judeu, que não concordou com a sentença do romano Pilatos, juntamente com Herodes e os seus oficiais. Louvado seja Deus. E nem com os líderes religiosos que eram comprados pelos romanos, de condenar Jesus e de abrir a boca e falar: crucifica-o, que o sangue dele cai sobre nós e sobre os nossos filhos. Os discípulos não concordaram, e muitos que seguiam a Cristo também não concordaram. Mas o poder, aleluia, estava nas mãos dos líderes, como hoje. Estamos, irmãos, igrejas, preocupados. Por quê? Porque nós cristãos, irmãos, nós não temos nenhuma lei, aleluia, para nos defender perante os tribunais, perante os governantes maiorais.
Se um dia o governo ditador se levantar, no mundo todo sendo considerado, conforme Apocalipse fala que os 10 reis darão o seu poder à besta, que é o anticristo, vindo de uma besta formada. Se viu um decreto de um rei único, como no tempo de Nabucodonosor, como no tempo do rei Assuero e outros demais. Viu um decreto, e isso a gente conhece muito bem, no tempo do livro de Esther, que deram a sentença para matar todos os judeus, que era considerado o povo de Deus. Vimos também no tempo de Nabucodonosor, quando levantou a estátua e mandou que todos adorassem, todas as nações convocadas, com seus líderes representantes, os seus oficiais, os seus governantes. Se alguém não adorasse aquela estátua de ouro levantada em Susana, capital da Babilônia, aleluia, porque no tempo de Nabucodonosor corrigindo, aleluia, louvado seja Deus, ela era dura, ou Durã, depois passou para Susana no tempo de Esther, já no rei Assuero. Então o rei Nabucodonosor ordenou que todos adorassem aquela estátua construída por ele, e aqueles que não adorassem seriam exterminados, seriam jogados no fogo ou na fornalha de fogo. Todos conhecem essa história, aleluia. A história, irmãos, do povo de Deus sempre foi uma história de perseguição. No tempo dos livros do Macabeus, vamos ver a história dos reis Antíoco, vindo da Síria, pelos braços de Alexandre o Grande, e a linhagem de Alexandre o Grande, a qual os 4 generais que surgiu do Império Grego, esses homens perseguiram o povo de Deus, esses homens profanaram o templo de Deus, aleluia. Mas eu posso dizer para vocês também, que houve falha no povo de Deus, que houve desobediência no povo de Deus. Quando o povo de Deus estava prestes a sair da Babilônia, no tempo de Daniel, Deus mostrou novamente que o povo de Deus iria desobedecer. Eu não sei, irmãos, o que acontece com muitos cristãos. Eu não sei o que acontece com muitas mulheres de Deus, com muitos homens de Deus, com muitos jovens e adolescentes que adoram o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não sabemos o motivo por quanta rebeldia, quanta desobediência com seus pais, com seus pastores, com seus líderes. Para ler sua Bíblia é uma dificuldade. Para fazer as suas orações é uma dificuldade. Os pais têm que quase todos os dias falar: vai orar meu filho, vai orar minha filha. E parece que todos os dias ele ou ela tem que ouvir isso dos seus pais, tem que ouvir isso dos seus pastores, tem que ouvir isso dos seus líderes. Que rebeldia é essa? Que desobediência é essa? Não precisa todo dia, toda hora, o seu pai falar para você buscar a Deus, o pastor falar para você buscar a Deus. Não precisa, porque você já sabe o que tem que fazer. Por isso, às vezes, Deus permite essas coisas acontecerem no meio do povo de Deus. Agora mesmo lá na Nigéria, o número já está de 150 mil cristãos foram mortos. Há 2 dias atrás, 7 mil cristãos mortos, envolvendo cristão católico e cristão evangélico.
crianças sendo queimadas, cristãos sendo degolados. Aleluia! Eu vejo também, irmãos, essa permissão acontecer por causa da desobediência de muitos cristãos. Não é só porque Jesus disse que a igreja seria perseguida. Porque quando se abre uma brecha, Satanás entra. Se o povo, lá no tempo da rainha Esther, no livro de Esther, não desse ouvido a Mardoqueu e não desse ouvido a Esther, fosse buscar em oração e jejum, já estava o decreto para matar, para morrer todos os judeus em todos os países do reino persa. Se esses cristãos, se essas pessoas não dessem ouvido à voz da mulher de Deus, do homem de Deus, seriam mortos. E papai e mamãe não podiam fazer nada. Titio, pastor, pastora, missionário, missionária, não podia fazer nada. Seu prefeito não podia fazer nada. O seu colega não podia fazer nada. As suas redes sociais não podia fazer nada. Aleluia. E muito menos o seu governo. O governo da Nigéria não consegue impedir essas matanças de cristãos lá na Nigéria. O governo do Sudão não pode também impedir essas matanças de cristãos. O governo da Coreia do Norte também não consegue impedir, mas apoia. Eu quero dar um recado aqui para a igreja. Quem já leu Apocalipse, quem já estudou aqui, eu acho que 3 vezes o livro de Apocalipse, que foi lido da igreja Fogo no Altar. Quando nós falou que o dragão vermelho que perseguia a mulher, que estava grávida de uma criança para dar à luz. E quando essa mulher deu essa criança à luz, essa criança foi levada para o céu. Estamos falando de Jesus. E esta mulher que ficou na terra, estamos falando do povo de Israel. E quando esse dragão perseguiu a mulher para tragá-la, para matá-la, para exterminá-la, aleluia, o Senhor protegeu esta mulher. Colocou um abismo entre a mulher e o dragão. E o dragão, não vendo que não tinha como fazer nada com esta mulher, ele virou e foi fazer guerra contra os seguidores de Jesus Cristo. Prepara a igreja, porque com essas guerras que está lá no Oriente Médio, com essas matanças que Israel, aleluia, revoltado, aleluia, está matando os terroristas, aleluia, por ter invadido Israel e ter matado 1.200 judeus. Se prepara, porque, aleluia, o inimigo vai perseguir as igrejas, aleluia, evangélica. E isso já está acontecendo na África, isso já está acontecendo na Ásia, isso já está acontecendo na Europa, e também já está acontecendo nas Américas. Aleluia, louvado seja Deus. E voltando ao que eu estava dizendo, nós, irmãos, não tem ninguém para nos defender. O Papa, lá no Vaticano, poderia defender esses cristãos católicos que estão morrendo na Nigéria, nos países da África, nos países asiáticos, nos países do Oriente Médio, como a Síria. Aleluia, tanto o Papa como os patriarcas da Rússia, da Turquia, da Igreja Ortodoxa. Por que eles não conseguem impedir isso? Porque está deixando seus filhos morrer matados pelas leis islâmicas. Porque o líder islâmico nunca vai dizer que é patrocinador das matanças dos cristãos. Porque no Alcorão ensina,
aleluia, que eles têm que dominar toda a terra, e aqueles que não adorar o Deus que eles pregam, será executado. Ou você converte o Deus que eles pregam, ou você morre, porque está registrado, escrito no Alcorão. Feliz, irmãos, é a nação cujo Deus é o Senhor. Sabe o que quer dizer isso? Se um governo for cristão aqui no Brasil, o Brasil está livre disso. Porque esse governo vai permitir essas leis miseráveis entrar aqui no Brasil. Ali nos Estados Unidos das Américas, os governantes americanos têm lutado de todos os jeitos, de todas as formas, para que isso não acontecesse, mas já está acontecendo nos Estados Unidos. No governo de Barack Obama, ele abriu brecha para o Islã entrar. O Islã vem como carneiro, aleluia, louvado seja Deus, com chifre de carneiro, com sapatinho de algodão, mas quando abre a boca, é um dragão, está no Apocalipse, porque eles vêm com a religião, aleluia, muçulmana, uma religião chamada religião muçulmana do Islã, a qual seu Deus que ele prega é o Deus Alá, aleluia, louvado seja Deus, mas eles são um dos patrocinadores do terrorismo, para limpar a terra, conforme a visão deles, para que eles somente vivem com a sua religião, conforme eles falam, monoteísta, mas a gente sabe que essa religião também não é monoteísta, aleluia, é politeísta, porque eles adoram a pedra chamada pedra negra, eles beijam, aleluia, irmãos, eu não tenho medo de pregar, porque louvado seja Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele disse, não temeis aos homens, porque pode matar o corpo, e depois não tem nada o que fazer. Esses irmãos que estão morrendo, estão indo direto para o céu de glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. É bonito quando você lê aquela passagem que João do Apocalipse fala, que quando ele olhou, viu aquela grande multidão, vestida de vestes brancas, resplandecente. E João se alegrou, porque via eles com salva, batendo palma, glorificando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. E João se alegrou. Mas o anjo perguntou a João, João, você sabe de onde vem esses que estão de vestes brancas, João? Você sabe de onde eles vêm, João? Aleluia. E João, não sabendo responder, o anjo disse para João, João, esses veio da grande tribulação, João. Essas pessoas foram degoladas, essas pessoas foram queimadas, essas pessoas foram metralhadas, essas pessoas, aleluia, foram mortas pelas religiões na terra que não conhecem o meu nome, porque o nome de Jesus é sobre todo nome, o nome de Jesus é sobre o nome de Alá, o nome de Jesus é sobre o nome de Buda, o nome de Jesus é sobre o nome de todos os deuses que vocês pregam, porque o nome de Jesus Cristo é poder no céu, é poder na terra, é poder no inferno, porque ele tem a chave, aleluia, do inferno e da morte. Por isso ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai a Deus, ninguém vai ao céu, senão por mim. Deus, aleluia. Abra o seu olho, multidões e multidões, no vale da decisão. Abra o seu olho. Glória a Jesus. Porque Jesus foi crucificado porque pregou a mesma palavra que eu estou pregando. Jesus, ele foi crucificado, mas antes de ele ser crucificado, executado no instrumento de execução que é a cruz. Porque maldito todo aquele que for pendurado numa cruz. Antes ele foi torturado. E qual foi a tortura que Jesus passou? Ele foi cuspido. Cuspiram em Jesus.
que pregou a verdade, que curou os enfermos, que expulsou os demônios miseráveis que atormentam a humanidade, que faz com que os governantes, aleluia, se levantam para fazer guerra na terra, para matar os inocentes, e os mais, aleluia, atingidos são as mulheres e crianças que são inocentes, jovens, aleluia, e eles não estão nem aí. Eles estão nos seus palácios, eles estão no seu podcast, fazendo, aleluia, reuniões, eles estão na ONU, eles estão no BRICS, eles estão na União Europeia, eles estão lá, aleluia, não resolve nada, faz reunião, aleluia, nos Estados Unidos, faz reunião no Catar, faz reunião no Brasil, faz reunião no Vaticano, o Papa está lá, não faz nada, faz reunião em tanto lugar, mas o povo está morrendo na guerra. Ninguém consegue resolver. Os cristãos estão morrendo e não se levanta nenhum governo para defender. Não se levanta nenhum governo e fala assim: olha, vamos levantar exército, marinha, aeronáutica, polícia militar, polícia civil, vamos levantar uma comitiva e mandar para esses países que os cristãos estão sendo mortos, e vamos defender, e vamos executar estes homens que estão fazendo essa atrocidade. Cadê? Aqui quem vos fala é o pastor Alessandro, pregando a verdade, dentro da verdade, que é a palavra de Yeshua HaMashiach, de Jesus o Messias, a verdade do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech hamotzi lechem min haaretz Adonai tsevaot alabranda calabrachore que canta labrandarapa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para Israel: Shema Israel, Shema Israel, Yeshua HaMashiach, Elohim, Jesus, o Messias, é o seu Deus. Clama Israel pelo Messias nos muros das lamentações, porque o Messias vai vir e vai dar livramento tanto para vocês como para a igreja do Senhor. E eu falo para a igreja do Senhor: vamos nos unir em oração, vamos nos unir, aleluia, em jejum, vamos nos unir em obediência, vamos nos unir em perdão, reconciliação, porque o Senhor Jesus Cristo está se posicionando para vir arrebatar a sua igreja e vir para dar livramento a Israel, implantar o seu reino milenar, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e reinarão com ele 1000 anos. E que o Senhor Jesus Cristo venha e ordene o seu anjo com a cadeia, com a chave na mão, e prenda essa antiga serpente, conhecida como o dragão vermelho, aleluia, e traga paz nessa terra, e venha salvar os oprimidos. É o recado que eu deixo, aleluia, para todos que estão ouvindo a palavra do Senhor. Glória a Jesus.